Bom, então agora nós vamos falar sobre o processo de fermentação, né? Então, só relembrando, nós temos aqui a glicose, vai ocorrer o processo de glicólise. Como subproduto, nós temos o ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico vai ser decomposto, e aí nós vamos ter o etanol, o ácido acético e o ácido lático, né? Um exemplo dos resultados aí do processo de fermentação. A fermentação, então, é a degradação, né, parcial da glicose, né, na ausência de oxigênio. A gente tem aí como facilitadora, né, por uma enzima, ela é facilitada por uma enzima específica. E para iniciar esse processo, a gente precisa aí de uma ajuda, que é de uma energia inicial de ativação, para poder ocorrer o processo de fermentação. Esse processo de fermentação, você tem um intermédio aí que é o ácido pirúvico, e desse ácido pirúvico, então, a gente tem os produtos finais como o ácido acético e gás carbônico, no caso da fermentação acética, o álcool etílico e o gás carbônico no caso da fermentação alcoólica, e o ácido lático no caso da fermentação lática. Um exemplo, então, em fermentação alcoólica, a gente tem o levedo de cerveja, Saccharomyces cerevisiae, que faz esse processo em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio. Com isso, você tem a fabricação aí de bebidas fermentadas como vinhos e cervejas. No Brasil, a gente tem a fermentação do caldo da cana, né, e a posterior destilação, que produz aguardente e álcool etílico. E a gente tem, então, o uso industrial, farmacêutico e nos combustíveis, né? E a gente tem também a produção de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho, uísque, rum e gin, desculpa. Rim é ótimo. Cerveja, vinho, uísque, rum e gin, tá? Na massa, por exemplo, a gente vê aí bem o processo de fermentação, né? Bem didático, quando a gente vai fazer um pão, por exemplo. Você junta, né, a farinha, o fermento, e esse fermento contém o levedo, né, a Saccharomyces. Passado aí algum tempo, dissolver essa massa, você deixa ela lá quietinha, em temperatura ambiente. O amido, ele acaba sendo transformado em álcool e gás carbônico, né? E aí, com isso, você tem, então, o processo de fermentação. O gás carbônico faz a massa crescer, né? E depois, quando você coloca para assar, o álcool acaba evaporando. Aqui tem um exemplo, então, de micro-organismos que fazem esse processo de fermentação a partir da glicose. Então, eu tenho a glicose, o ácido pirúvico, e cada micro-organismo vai me dar aí um tipo de produto. Então, eu tenho para fazer queijo um tipo de produto, ácido lático, outro tipo de micro-organismos, para fazer vinho, outro tipo de micro-organismo, para fazer removedor de esmalte, acetona, isopropanol, também outro tipo de micro-organismo, e ácido acético, um outro tipo de micro-organismo, né? Que no caso vinagre, removedor de unha, de esmalte, vinhos. Aqui eu tenho ácido lático, fazer queijos, iogurtes, né? Aqui eu também tenho aí alguns tipos de queijos que são produzidos a partir desse processo de fermentação, e devido aí à formação de gases, você tem os buraquinhos, tá? Desse queijo. Aqui tem um outro exemplo, então, do álcool etílico. Um exemplo, tá aqui o desenho da Saccharomyces, né, da levedura, para fazer a fermentação alcoólica. O ácido lático, aqui eu tenho as células, né, láticas das bactérias, para fazer, então, por exemplo, iogurte. Aqui eu tenho a Acetobacter para realizar a produção do vinagre, fazendo a fermentação acética, e a bactéria Clostridium, que pode fabricar o ácido butírico, alterando aí a manteiga. Aqui tem o processo de fermentação de produção do vinho, então eu tenho, né, a colheita, né, desse vinho, o desenguace, o esmagamento desse vinho, né, desenguace, eu vou fazer a seleção, esmagamento desse vinho, vou ter a primeira fermentação, a prensagem, uma segunda fermentação, e aí você tem a maturação, enfim, a filtração e o engarrafamento desse vinho, tá? Aqui eu tenho, então, o processo
da cevada, que eu tenho a cevada e a água, o lúpulo, e com isso eu tenho um processo de transformação dessa bebida, a bagagem, os restos podem virar ração de animal. Você tem aí o processo de fermentação, maturação junto com uma levedura, e no final então você tem, né, o enchimento dos galões para isso, com as bebidas prontas. A fermentação láctica, a ação aí de micro-organismos, né, sobre o açúcar do leite. A gente tem também o processo de fermentação de vegetais, que vão dar origem a um produto chamado picles, chucrutes, azeitona, né? A base do picles é uma hortaliça submetida à fermentação láctica, né? E é uma fonte de glicose, frutose e sacarose para os micro-organismos poderem fermentar. Então a gente tem aí lactobacilos, streptococcus, enfim, várias espécies que podem fazer isso. O chucrute é feito a partir de folhas de repolho, submetidas aí a condições, né, de temperaturas que favorecem o processo de fermentação da microflora natural pertencente a esse vegetal, tá? E aqui também tem um exemplo aí de micro-organismos que podem fazer esse processo. Aqui tem um exemplo do processo de fermentação da azeitona, né? Então eu tenho a colheita, o translado da fábrica, eu coloco substâncias para tirar o amargor dessa azeitona, faço o processo de fermentação, seleção e classificação, maquinado, né, processado e embalado, tá? Os vegetais fermentados podem ainda ser mantidos em conserva, né? Então você mistura aí sal, azeite, vinagre, que favorece aí o processo de conservação, né, e controla o desenvolvimento de micro-organismos que não são desejáveis. E aqui a gente tem o processo do vinagre, então eu tenho o álcool e o gás carbônico, vou colocar aí uma bactéria Acetobacter para fazer o processo de fermentação acética, e aí com isso eu tenho o ácido acético. E por enquanto é só.